A lição de número 39, o título dela é Entra e Coopera. Ela está após os seguintes capítulos: Heresias 36, que é importante nós convivermos com os que pensam diferente de nós. E se eles nos permitirem participar do nosso grupo com autenticidade, com sinceridade, nós agradecemos. É importante pensar, um grupo que pensa diferente. Honras Vans 37, falando sobre os mandamentos de homens, mas que nós afirmamos em nome de Jesus. Ou seja, damos o autor errado para o que queremos afirmar. Depois vem o 38, que são as pregações. Mostrando que pregação não é apenas o falar, o orar, mas o fazer o que fala. E Jesus, quando falava em pregação, ele citava os dois, falar e fazer. Então ele pregava completamente. Hoje nós separamos e dizemos assim, pregar é uma coisa, fazer é outra. Não, o pregar de Jesus é o pregar calado, com atitude, com exemplo, né? E o pregar falando também. Então, terminado isso, ele faz um convite a nós. Entra e coopera, que é a lição de número 39. Então, é um momento em que Paulo, depois já que caiu do cavalo, está atônito, os soldados que estavam com ele na perseguição, o acompanhando sob seu comando, fogem. Então Jesus lhe aparece e ele pergunta a Jesus o que quer que ele faça. E Jesus diz, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Normalmente, né, nós temos a ideia de que ao irmos direto a um benfeitor, o benfeitor deve falar tudo da nossa vida, passado, presente, futuro. Entendeu? O que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que a gente fez, o que a gente não fez. A gente adoraria isso. Olha só, Jesus aparece a Paulo de Tarso e não diz para ele nem o que é a próxima etapa. Só manda ele entrar na cidade e aguardar. Né? Então vamos lá. Esta particularidade dos atos dos apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Para todos nós que desejamos um dia começarmos a trabalhar com Cristo, continuarmos a trabalhar com Cristo, essa lição é muito importante para nós. Se o mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se ele, pessoalmente, Jesus, tiver aparecido a Paulo de Tarso, pessoalmente, não enviou ninguém, se ele dirigir a palavras diretas e duvidáveis ao coração, por que não terminou esclarecido? Recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco a fim de ouvir o que lhe convinha saber. Ele está fazendo uma pergunta para nós. Muitos de nós perguntamos assim, mas se tem um benfeitor, por que ele não vem aqui e diz tudo que a gente precisa saber? Tudo que tem para fazer, tudo que está errado, tudo. Ele faz tudo para nós e a gente só fica igual criança seguindo ordens, né, dos pais. Então nós também imaginamos que servir a Jesus é isso. Que se eu estou servindo a Jesus, Jesus vai aparecer para mim e vai dizer tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu não tenho que fazer, tudo que vai dar errado, tudo que vai dar certo, fica adivinhando, como se fosse adivinhador. E aqui ele vai explicar, irmão, que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio, através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração, que é a mediunidade que todo ser humano tem. Inspiração. Né? Ou seja, é
a mediunidade que todos nós nascemos com ela, independente do país, da nacionalidade, da cor, todos nós temos inspiração. E é ali, nesse canal, que Jesus fala conosco, nos dirige, nos orienta. Se ele fala por esse canal, os benfeitores, os bons espíritos e os obsessores também. Óbvio, um canal é como um telefone, a inspiração. Quem está do outro lado da linha, nós não sabemos. Mas por que ele se utiliza disso? Para que todos nós possamos entrar em contato com os bons espíritos, as boas orientações, os bons conhecimentos. E não ficarmos à mercê de médiuns, padres, pastores, etc. Tá? Para que a gente nunca diga, mas eu não sou médium, então eu não pude fazer caridade, eu não sabia o que tinha que fazer, eu não compreendia o que estava certo e o que estava errado. Não. Todos nós temos um canal, um telefone com a espiritualidade. Agora, se esse telefone do lado de cá é mais utilizado pelos malfeitores, bom, aí eu tenho que analisar por quê. Né? Por que Jesus não está me ligando ultimamente? Bom, não está entrando em contato comigo através da minha intuição? Estou colocando aqui uma suposição. Porque os bons espíritos não estão fazendo isso? Se a inspiração está a serviço do bem e do mal, por que os bons espíritos não estão se utilizando da minha inspiração? Aí é uma pergunta que eu tenho que responder. Talvez porque eu não estou devolvendo a ele as inspirações que ele me orienta, que ele me pede. Talvez porque eu esteja fechado a essas orientações e quero fazer somente o que eu quero fazer, e não o que eles gostariam que eu fizesse. Talvez porque eu quero entender aquilo que eu gostaria, extrair do texto, da lição, da vida, dos relacionamentos, só o que eu quero, e não o que era necessário aprender. Enfim, às vezes, os benfeitores não é que não estão utilizando da minha inspiração, é que eles veem que não tem eficácia, não prospera a comunicação inspiradora da minha parte. Então, mas aí, e por que isso se utiliza? E por que o Cristo, que pode aparecer, e apareceu para Paulo de Tarso, não fica constantemente aparecendo para ele, e dali para diante, dizendo tudo que eu tenho que fazer, não ficava aparecendo para os apóstolos, enfim. Por que nós não temos um benfeitor que fica aparecendo para nós 24 horas do dia, dizendo que pode, que não pode, faça isso, faça aquilo? Por quê? Né? E aí aqui, Emmanuel já responde. Porque existe uma lei chamada lei de cooperação, onde Deus, ajuda o homem através do homem. Porque, para que a gente tenha também, recebendo a inspiração do bem, nós tenhamos a oportunidade de transmitir essa inspiração, de ensinar o bem e de aprender com a necessidade alheia. Vamos colocar aqui um exemplo. Às vezes, eu estou com uma dor de cabeça. E como a dor é minha, na minha cabeça, eu posso ser negligente comigo mesmo. Ser meio reticente de ir ao médico e de tomar remédio, de ouvir conselho dos outros. Mas se alguém, naquele mesmo dia, aparece na minha casa e diz, nossa, mas hoje eu estou com uma dor de cabeça tremenda, eu sou o primeiro a dizer, você já tomou algum remédio? Mesmo eu estando com a dor de cabeça sem ter tomado remédio. Isso é um instinto nosso de auxílio, é um instinto nosso praticamente de fraternidade. Nós temos a vontade de ser salvador, de ser aqueles que têm a solução pronta para o problema dele. Mas quando o problema é nosso, no nosso lar, na nossa casa íntima, na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, aí eu já
penso muito antes de fazer valer os próprios conselhos que dou aos outros, fazer valer na minha vida. Então, se eu estou reticente em querer ouvir os meus próprios conselhos, de repente, quando alguém chega até a minha casa com a dor de cabeça, eu imediatamente me prontifico a receitar o medicamento a essa pessoa e acabo aprendendo uma lição, ouvindo uma inspiração que eu não ouvia se fosse para mim. Mas como é para o outro, eu ouço. Eu me permito ouvir. Se eu estiver atento, eu acabei de aprender uma lição. Eu tenho a solução da minha dor de cabeça, mas tenho dificuldade de aceitar o meu próprio remédio. Mas, através da lei de cooperação, eu pude entender isso. Quer dizer, para mim, eu tenho dificuldade, para os outros, eu tenho facilidade. Na lei de cooperação, eu, na tentativa de cooperar com as dificuldades alheias, acabo aprendendo o que é bom para mim e aceitando o que é bom para mim. E essa lei de cooperação troca de lado. Eu acabei de receitar o remédio para dor de cabeça, para aquele que estava com a dor de cabeça. Não tomei. Daqui a pouco, eu também, sem querer, reclamo a essa pessoa que está com a dor de cabeça, e essa pessoa faz o mesmo comigo. E você já tomou um remédio? Toma tal remédio que você me receitou muito bem, que passou minha dor de cabeça. E então, como agora a sugestão não é mais minha, veio de alguém, eu posso aceitar e tomar o remédio. Isso é muito natural, humilhante da nossa parte. Pelo contrário, eu digo que se eu estiver aberto o conselho, eu começo a aceitar o meu autoconselho, as minhas autossugestões, e depois aceito as dos outros. Mas se ainda não aceito a minha autossugestão, pelo menos que eu não feche o meu entendimento para aceitar as sugestões alheias. E assim, a lei de cooperação pode funcionar. Uma hora a minha cooperação uma hora a cooperação é da minha parte para com alguém, outra hora é de alguém para comigo. Tudo isso através do canal de inspiração. O mestre ensina aos discípulos e consola-os através deles próprios, para mostrar para nós que o próprio uma família, um grupo familiar, um grupo religioso, um grupo local de trabalho, pode encontrar dentro dos elementos daquele grupo o consolo necessário, a força necessária, o caminho necessário. Não estamos falando aqui para que os grupos se isolem e não se comuniquem, porque às vezes existe na lei de cooperação não é somente elementos de um grupo com um elemento do mesmo, mas às vezes elementos de um grupo com elementos de outro grupo, e grupos com grupos, sem problema nenhum. Cooperar, isso é muito importante, porque nesta vida, neste mundo, ninguém tem um espírito sabe tudo. Ele sempre necessitará de outro. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera da influenciação, quer dizer, quanto mais os trabalhadores do Cristo elevam seus pensamentos, alcançando vibrações cada vez mais elevadas, vibrações nas esferas das influenciações dos bons espíritos. Porque existem esferas de influenciação dos maus espíritos. Isso vai depender de como eu estou vibrando em meu pensamento, em meu sentimento. Se eu estiver vibrando raiva, mágoa, culpa, conflitos, automaticamente a minha sintonia, a minha esfera de influenciação é uma esfera
mais materializada, mais sofrida, é de pessoas e espíritos, eu digo pessoas e espíritos, encarnados e desencarnados, é de seres, né, humanos, que também estão na mesma sintonia, reclamando, sofrendo e etc., achando-se vítima. Mas se eu elevar o meu pensamento, o meu sentimento, colocar um pouco mais de otimismo, esperança, fé, alegria, eu começo a vibrar, mudar a minha vibração. E essa vibração agora começa a atingir a esfera de influenciação do bem. E aí, através dessa influenciação, que não cessa, é nós que desconectamos dela, voltamos a então ser influenciados por novas ideias, motivações, alegrias, etc. Então, somos nós que escolhemos qual a esfera de influenciação vamos frequentar. E aí ele diz assim, quanto mais o servidor, o aprendiz alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Porque quanto mais elevado ele estiver, e quanto mais elevado ele se esforça para se manter lá, mais tempo ele permanece nessa sintonia, nessa esfera de influenciação do bem, e, consequentemente, mais ele terá aprendido, mais ele terá assimilado, e mais ele poderá experienciar. Mas, óbvio, quanto menos ele fica nessa esfera de influenciação do bem, menos ele aprende, menos ele tem para experimentar. Infelizmente. Então, nós temos que praticar mais o otimismo, a fé, o amor próprio, o amor ao próximo, ou o amor fraternal, a alegria, a paz, a harmonia. Sem dúvida, porque nós temos que ficar na esfera de influenciação do bem. Esse é o vigiar. Vigie e ore. Vigie para você não sair dessa esfera de pensamento. E ore para que você, quando sair, consiga retornar e se manter lá. Quanto mais tempo você ficar neste canal conectado, mais você está recebendo auxílio. Eu não falo somente auxílio, ajuda, porque muitas vezes nós cristãos somos polarizados a ficar viciados em apenas receber. Quando a gente fala do bem, imediatamente vem na nossa mente o que eu quero para pedir. Quando eu falo orar, já imediatamente eu tenho alguns pedidos para fazer. Não, quando nós estamos falando do bem, no sentido de caráter, de proposta, de ser, não para adquirir algo, não para nos beneficiarmos de alguma coisa específica que trazemos dentro de nós, de uma necessidade principalmente material. Nós estamos falando aqui que quanto mais tempo eu permaneço nas esferas de influenciação do bem, positiva, seja o nome que nós quisermos, evoluída, estaremos exercitando a bondade em nós. Tá? Estaremos estreitando laços de comunicação mental com bons espíritos. Tá? Mas não estamos falando aqui nada de ganhar algo, de pedir algo e de obter alguma coisa. Porque isso já ficou para trás para o cristianismo. Nós não estamos em busca do Cristo porque precisamos de alguma coisa. Nós estamos hoje em busca do Cristo porque queremos nos tornar melhores como seres humanos. Somente isso. E o que advém disso, ora, seja bem-vindo. Mas não estamos aqui mais para tratar do cristianismo, de Deus,
como um Papai Noel para o ano inteiro. Então, Paulo de Tarso, continuando a leitura, contemplou o Cristo ressuscitado. Ele viu o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto do dom. Então, vamos lá. Algumas pessoas pensam assim, mas se eu tenho um benfeitor, se eu tenho um guia espiritual, se eu tenho um mestre, por que eu ainda tenho que estudar? Não é verdade? Olha, se eu tenho um guia, tudo que eu quiser saber, eu pergunto para o meu guia. Se eu tenho um benfeitor, se eu tenho um mestre, se eu acredito em Jesus. Até tem mestre vidente que até diz, sabe, se eu quiser, eu converso com o Espírito, ele me fala a verdade. Bom, se é que espíritos só falam a verdade. Bom, então, ele está mostrando aqui que Jesus, apesar de ter aparecido a ele ainda se vê, a Paulo de Tarso, ele ainda se vê obrigado a recorrer a um outro ser humano, Ananias. Olha só. Então, mesmo que nós tenhamos a inspiração, mesmo que nós tenhamos qualquer dom mediúnico que for, mesmo que nós tenhamos qualquer dom paranormal, porque paranormalidade não é mediunidade, mesmo que eu seja dotado de dons paranormais, dotado de dons mediúnicos, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso aprender, eu preciso recorrer a outras pessoas que estudam, que sabem, que ensinam, porque eu não vou aprender diretamente pelos meus canais paranormais e nem mediúnicos. Eles são instrumento de trabalho e não instrumento de aprendizado. Eles são instrumento de exercitar o conhecimento que eu aprendo com homens, com outros homens. Compreenderam? Então, mesmo que eu diga assim, não, eu não preciso estudar porque eu vou meditar. O canal da meditação, não estou falando, o canal da meditação, no conceito de meditação, não serve para aprender. Ninguém aprende meditando. Ninguém cresce meditando. Ninguém evolui meditando. A meditação é uma técnica para acalmar a mente e o coração. Quando eu medito, eu passo a observar os conflitos internos meus. O que está pegando, o que está me derrubando, a parte dos meus pensamentos que não estão de acordo com a minha proposta de vida, que momento que as minhas aflições não estão me auxiliando na minha proposta de equilíbrio. E observando através da meditação, eu então posso acalmá-la ali durante aquele momento. Mas meditar nunca evoluiu ninguém. E Jesus não recomenda. Certo? Aliás, eu não tenho como ficar evoluindo sem aprender, sem desenvolver e sem exercitar o que eu vou aprender. Certo? E aí, então, nós vamos, assim como Paulo de Tarso, que foi escolhido pessoalmente por Jesus para pregar o Evangelho, para ensinar o Evangelho, ainda precisou recorrer a homens para ensinar, para fazer o trabalho dele, para cumprir a tarefa dele. Ele não ficou sozinho com Cristo ou com o seu benfeitor, o seu guia espiritual e etc. E é por isso que o trabalhador do Cristo não pode se permitir subir em um pedestal e achar que ele não precisa ler, não precisa estudar,
não precisa de ninguém e só precisa fazer o bem e a caridade. Como você vai fazer o bem e a caridade se você não se instrui, se você não aprende o que é o bem e como fazer o bem? Talvez você possa ter muita boa intenção de fazer coisas erradas, em nome da boa intenção, porque não estudou e não sabia que aquilo era errado. Pensou que era algo de bom. Essa lição deveria ser, continuando a lição, essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Há pessoas, há muitos trabalhadores do Cristo que pararam de trabalhar ou que não estudam, não se esforçam para crescer, não fazem reforma íntima, porque eles têm contato com benfeitores. Então eles pensam, ó, se eu tenho contato com benfeitor, eu sou evoluído, porque se eu não tivesse benfeitor, eu não seria evoluído. Então, veja como é clara a lição aqui. Aqui, Paulo de Tarso teve contato com Cristo e teve que caminhar com todo mundo na Terra. Passou por tudo, por todas as dificuldades. Foi perseguido, foi apedrejado, foi atirado como morto várias vezes. O corpo dele era dilacerado, ele parecia um monstro fisicamente. De tanta cicatriz que ele tinha de pedradas, de soco, de tapa, de chicotadas. Isso a serviço do Cristo. Algumas pessoas acreditam que porque eu sou servidor do Cristo, porque eu sou um trabalhador do Cristo, eu nunca vou ter obsessão. Quando eu morrer, eu vou para a esfera superior. Mas por quê? Porque eu vejo espírito, porque eu converso com espírito, porque eu psicografei livro, porque eu sou médico, porque eu sou paranormal, porque eu tenho inspiração. Gente, nada disso nos garante contato com espíritos evoluídos enquanto você estiver na Terra, através dos dons que Deus lhe deu enquanto você esteve na Terra, não significa evolução. Significa que você simplesmente, se não usar isso para servir aos outros mais do que aqueles que não têm contato nenhum com a espiritualidade, significa que você vai ter uma conta enorme para pagar depois que partir. Porque a muito será cobrado do que muito lhe for dado. Então, será mais cobrado de você que teve todos esses contatos, essa capacidade de esclarecimento, essa paranormalidade, seja ela qual for, e não se utilizou disso para servir, iluminar, ajudar as pessoas. E principalmente a si mesmo. Porque também de nada adianta eu sair socorrendo todo mundo lá fora e esquecer eu próprio aqui dentro. Não falamos da lei de cooperação. A lei de cooperação, eu tenho que estar bem consciente dela. Hoje eu ajudo o João, mas amanhã é o João que me ajuda. Eu não posso estar pensando que estou em um pedestal onde eu só ajudo, mas eu não preciso de ajuda. Eu sou superior àqueles a quem eu ajudo. Eu não tenho necessidade das pessoas que precisam da caridade. Estou muito enganado. Então, ter contato com bons espíritos não lhe garante um mundo melhor depois desta vida. Meditando o ensinamento, perguntem, continuando a lição. Emmanuel diz assim, meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas, se ainda se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhe pode oferecer. Se nem a lei de cooperação você ainda aceitou nesta Terra, neste plano. Né? Ou seja, se você de alguma maneira acha que nem sequer precisa desta reencarnação, então
Como é que você poderia ajudar as esferas mais altas? De que forma? Quando a gente faz essa pergunta a nós mesmos, se hoje eu fosse arrebatar para o céu, vamos supor que existe, o que será que eu ia ter? O que será que eu levo para oferecer ao Cristo? Porque lá no céu eu vou encontrar um monte de bons espíritos, onde Jesus os chama e eles têm muito a oferecer. São Francisco teria a oferecer, Chico Xavier teria a oferecer, muita gente teria a oferecer. E aí, quando ele chamasse culto, o que seria teria para oferecer a Jesus? E aí eu vou ter a resposta. Se realmente eu estou preparado para ir para uma zona, uma área, uma frequência de elevada inspiração. Hoje na Terra, eu luto para frequentar essas esferas de influenciação elevada de vez em quando, um pouquinho. A maioria das vezes eu permaneço nessa Terra e no pico dessa Terra mesmo. Agora imagine se eu estou lá na esfera. Pessoalmente, eu vou me entediar rapidamente, porque eu vou sentir saudade daquilo que eu frequentava enquanto estava encarnado, que é as esferas menos, as esferas mais materializadas do pensamento, do sentimento e da atitude. Lá pensou eu ali esperando aquela reunião do Cristo com os homens evoluídos, que levam, às vezes, anos em diálogo, eu não aguentaria, porque eu estaria preocupado se era o ano da Copa do Mundo, do Carnaval, se a cerveja estava gelada, se as festas, etc. Se os meus compromissos materiais não estariam me convocando, né? Eu teria saudade de muita coisa daqui da Terra. Então eu ainda não estou preparado para estar no mundo espiritual. Seria lá o meu suplício. Mais razoável, continuando a lição, pois se levantem do passado. Então, o que é melhor para nós? Já que frequentar a esfera mais alta não tem condição. Assim, em longos períodos de tempo. Então, levante-se do passado. Pare de viver o passado. Pare de imaginar o passado. Pare de refletir o passado. Eu digo sempre, quem vive do passado é quem não é satisfeito com o presente. Porque quem está satisfeito com o presente, toda vez que ele fala com essa diz assim, cruzes. Eu não quero nem lembrar, porque já achou algo melhor no presente. Agora, nós precisamos nos desvencilhar do passado para achar algo melhor no presente. Se eu ficar vivendo no presente, com os pés no presente e a cabeça no passado, eu nunca vou conseguir encontrar chances, oportunidades melhores do que as que eu tive no passado. Então, se levantem do passado e penetrem a luz edificante de cada dia. De hoje, de cada dia, do presente, do agora, de cada dia. É interessante que não é nem para ficar preso na luta de ontem, é de cada dia. É igual o pão nosso, do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso. Diz assim, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Só. Para amanhã eu faço de novo. Para amanhã, depois de amanhã, de novo. Não tem futuro para o espírito cristão no sentido de se aproveitar do bem para viver apenas coisas para o futuro. Não existe isso não. É cada dia um dia. Cada momento um momento. Uma grande oportunidade, um grande desafio, vamos por dia. Tá? Então ele está dizendo assim, levante-se do passado e penetre na luta edificante de cada dia. Todo dia. Foca no seu dia, no hoje, no agora. Resolve as situações, os desafios da vida com o coração elevado, com o pensamento elevado, com o sorriso, a harmonia, a paz, o máximo que você conseguir.
Não desanime, não relaxe na autoobservação. Portanto, continuando a lição, no trabalho sincero da cooperação fraternal, coopere com todos. Pega a sua inspiração, se você está pensando, meu Deus, como que eu vou servir a Jesus? Ele está falando. Pega a sua inspiração, mas não espere que Jesus vai ficar te dizendo, faça isso, faça aquilo, isso não vai dar certo. Pega a sua inspiração. Matricule-se numa escola, num estudo sério da vida e passe a aprender a usar a sua inspiração para auxiliar os outros. Mas essa escola que você matriculou é onde você vai estudar para você aprender a ajudar, aprender a auxiliar. E não tenha pressa de querer sair ajudando o mundo e todo mundo. A gente vê muitas pessoas querendo ajudar. Tenha pressa em cooperar. Como eu posso cooperar? A cada momento, a cada instante, alguém se aproxima, alguém precisa de um consolo, de uma palavra, de um ouvido apenas, mais nada, de um abraço, de um aperto de mão, de um endereço que ela está perdida. Ser gentil o tempo todo. E olha que é uma coisa muito interessante, eu falando aqui da gentileza, desse hábito de gentileza, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, o xamanismo, o judaísmo, todos falam sobre um dos itens das suas regras, leis, conceitos, verdades, é a gentileza. Seja qualquer religião que a gente vá, a gentileza, a educação, usando-se da inspiração, porque sempre que alguém me chama, me faz um sinal, me procura para pedir algo, que eu esteja inspirado. Se eu estiver inspirado, olha bem, se eu estiver inspirado, aquele jogo dos oportunistas, dos trapaceiros, das pessoas que têm a técnica da hipnose, não me pega. Por quê? Porque algumas coisas na hipnose, na enganação, nas técnicas de enganação, eles precisam, primeiro, distrair a pessoa. Se você está inspirado, você não está distraído, você está focado. Segundo, eles têm que te surpreender, te pegar de supetão uma ideia, algo que você não pensa. Bom, isso também não vai acontecer, porque você não está distraído. Se ele fizer um movimento, uma palavra, você vai aguardar a sua inspiração. Se sua inspiração não dizer nada, você não vai dizer. Terceiro, ele não vai te pegar pelo ego, porque uma das técnicas é sempre te elogiar. Olha, eu estava aqui e observei que você tem um aspecto, uma pessoa boa de coração, uma pessoa muito inteligente. Então eu vou te mostrar uma foto, dá de se ver no seu olhar, na sua maneira, que você está pronto para me ajudar. Veja, te elogiou. E seu ego foi lá em cima e te colocou na situação de salvador. Agora ele vai pedir dinheiro para todo mundo. E aí você vai dar todo o seu dinheiro. Mas se você estiver inspirado, você não vai dar o que ele pede, mas o que ele precisa. Perceberam? Veja que um cristão inspirado, ele é gentil e não é bobo. Uma pessoa que está com a cabeça vazia e o coração vazio, ele é bobo e não é inspirado. Então, quando você é trapaceado, é enganado em golpes, é porque está com a cabeça vazia, não está bem inspirado.
Imagina uma pessoa que vai te dar o golpe, fala tudo isso para você, na hora dele pedir o dinheiro, você fala assim, não, então vamos fazer o seguinte, me dá sua mão, que eu vou fazer uma oração para você. Ele fala, vou perder tempo aqui. Mas se ele falar assim, não, depois da oração eu peço dinheiro, você faz uma oração, duas orações, três, pega o terço para rezar, que ele vai embora rapidinho. E fala, porque se eu estou perdendo tempo com esse terço aqui, eu vou pedir para você. É mais rápido. Compreendeu? Então a gente precisa estar inspirado. Para que eu seja inspirado, volta aí falando, eu tenho que frequentar as esferas de influenciação. Eu tenho que ficar observando. Tá? Não descer os meus pensamentos para os sentimentos. Quando que eu desço o sentimento e o meu pensamento? Quando eu estou andando na rua, por exemplo, e vejo uma pessoa mal vestida, uma pessoa diferente, e imediatamente eu estou olhando, analisando, julgando. Deixei de estar em um lugar onde eu estaria aprendendo, refletindo, entendendo. Né? Quando eu olho algo que na minha visão é diferente, com uma visão influenciada no bem, eu não julgo, eu não critico, eu não aponto erro. Eu procuro entender o que leva uma pessoa a se comportar daquela maneira. É um aprendizado e não um julgamento. Eu não preciso ser alguém dotado de alguma coisa para ajudar alguém. Eu tenho comigo uma mediunidade que todo mundo tem. E como toda mediunidade, eu preciso adestrá-la, treiná-la e educá-la. Inspiração. É isso para nós, para todos nós, sem exceção. Né? Enquanto existe a mediunidade ostensiva, que são algumas pessoas que têm essa mediunidade. Mas existe a inspirativa. E aí essa aí, ó, quase ninguém está sabendo, ou se sabe, não acredita nela, ou se acredita, não treina. Mas treina e vai perceber que é possível. Em todo o trabalho que você fizer, tá? No seu trabalho, na sua área de ação, você pode fazer. Use sua inspiração. Agora, não adianta você acreditar no seu dom, na sua mediunidade de inspiração, e não exercitar pensamento na área de influenciação positiva, elevada, do bem. Então, são duas coisas. Você precisa acreditar em você. Eu tenho, sim, a inspiração. Mas, para ter boa inspiração, porque ter inspiração é uma coisa, ter boa inspiração é outra. Você pode ter mal inspiração. Então, eu tenho inspiração? Tenho. Para ter boa inspiração, eu tenho que manter meus pensamentos elevados, meus sentimentos, minhas atitudes. Eu tenho que ouvir música agradável. Eu tenho que procurar fazer meu trabalho com toda a alegria possível. Eu tenho que cultivar bons pensamentos. Eu tenho que cultivar o otimismo dentro de mim. Eu tenho que desenvolver a minha fé. Fazendo isso aí, pode acreditar na sua inspiração. Pode ir que dá certo. Continuando a leitura. Receberão, porquanto no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus um esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Então, hoje, se alguém me perguntasse assim, com essa lição, o que é que eu posso fazer de bem, de bondade? Sopão? Atendimento fraterno? Reunião mediúnica? Esquece tudo isso aí. Nós precisamos começar por nós, conosco. A primeira coisa que você precisa fazer, buscar um estudo sério. Aprender. Aprender não é decorar conceitos, não. É entender como funciona a espiritualidade. Como funciona? Você é um espírito. Se você aprender como funciona a espiritualidade, você vai se entender. Né? Você não precisa saber como funciona uma mediunidade que você não tem. Não adianta. Vamos falar aqui sobre mediunidade e vidência. Você fica lá vendo, é bacana, é legal, mas eu não tenho. Então não adianta. É bom para entender quem tem. Tá? Então, a minha é inspirativa. E como ela funciona?
Então, por isso que tem estudo de toda a mediunidade, porque tem vários alunos, cada um dentro da sua necessidade. Mas não precisa você decorar clarividência como coisa que você não tem. Não te serve para nada. E se alguém diz que tem, é o problema dele, ele tem que estudar. Ele tem que saber como é que ele faz melhor por ele e para os outros. Você tem que ficar na tua mediunidade e desenvolver, praticá-la. Não vou falar desenvolver, que dá a impressão que ela aumenta. É praticá-la, exercitá-la. E que ela se torna mais fácil de se abrir e captar as vibrações. Tudo é vibração. Tá? Então, a mediunidade ela fica mais sensível. É isso. Vamos dizer assim, quando você exercita uma técnica de dormir, você fica mais sensível para pegar no sono. Quando você desenvolve uma técnica de paladar, você fica mais sensível para sentir o paladar. A diferença dos paladares de gosto. Quando você também exercita a sua mediunidade, você fica mais sensível para senti-la, para percebê-la. Mas ela não tem que ser exercitada, mas ela não tem que ser obrigatoriamente exercitada para você ter qualidade. Ah, então eu posso fazer através da minha inspiração? Pode. Para que você se prepare com a sua inspiração, que eu queria assim, aonde você pode começar, estude, mantenha sua reforma íntima, busque sua reforma íntima para limpar bastante a sua mente, o seu coração e os vícios que nós temos da nossa educação, do nosso dia a dia. Porque você vai estar mais apto a captar inspirações superiores, menos viciado, vinculado, preso dentro de crenças. Vamos dizer aqui, como assim? Como assim? Imagina que você começou a treinar sua inspiração. Aí, um pensamento, por exemplo, a Maíra precisando de ajuda, só que ela mora lá no Tijucal. Aí, o que adianta um benfeitor falar assim, ó, vai até lá, ver a Maíra, eu não consigo dirigir para fora do CPA. Eu estou reduzindo. Eu sou um médium inspirado para atender do CPA. Ah, não. Eu não estou. Nós estamos falando que são crenças que me limitam. A Janete, dá um curso para ensinar sobre desobsessão. Olha, né? Use a sua inspiração, vai ler, eu vou te ajudar no curso. Ah, mas eu não sei falar. Eu não consigo lá na frente falar. Ah, você vê que o problema não é o auxílio da espiritualidade, somos nós que dizemos não, assim não, assim não, assim não, assim não, assim não. E o que eu pergunto para vocês? Que adianta Jesus aparecer aqui? Eu vou dizer um monte de não para ele. Não sai do CPA, não ensino assim, não faça aquilo, não sei isso, não sei aquilo. Não. Então, antes de eu pensar em servir, eu tenho que me tornar esse potencial de servir. Para isso, eu tenho que ver o que está me amarrando, o que está me pegando, literalmente. Por que eu ainda não consigo dar um curso? Por exemplo, ensinar, passar para frente que eu entendi, aprender. Ah, porque eu tenho dificuldade de falar em público. Faça um curso, procura um psicólogo, faça um treinamento, desapegue disso. Ou então você nunca vai servir para ser alguém que dê um curso inspirado. Não vai, não tem como. Por isso o médio orador, como que ele vai dar uma palestra num determinado tema e ser auxiliado pelo benfeitor se ele não quer estudar o tema? Ele precisa estudar o tema. Aí ele fala, mas eu não quero estudar o tema, eu quero chegar lá na frente, chegar na tribuna e falar comigo. Nunca vai acontecer. Não vai. Então,
Quando eu digo que quero fazer caridade, quero auxiliar aqui fora, eu tenho que dizer primeiro o que, que eu tenho para dar, para que a espiritualidade então vai dizer, bom, com isso que você tem para fazer, a gente só pode fazer isso. E se de repente, no meio disso, a espiritualidade diz, não tem nada que eu possa fazer. O que você está me dando aí, não tem nada. Significa que eu sou um servidor que preciso me habilitar em mais coisas. Ser hábil, habilidade. Eu preciso disso. Falar em público, conversar com alguém, mas eu sou. Eu queria muito auxiliar essa pessoa. Ah, como? Bom, então o que você acha de ajudar as pessoas? Conversa com elas, ver quais são as dificuldades que ela está tendo, receitar um livro, alguma coisa assim, indicar um tratamento. Mas eu sou tipo, eu não consigo conversar com a pessoa. Pronto. Aí eu te pergunto, o problema está na inspiração, na mediunidade ou em mim? A minha habilidade pessoal. Compreendeu? Então pense nisso. Para não se sentir frustrado. Porque senão daqui a pouco você vai falar assim, eu tô cheio de vontade, cheio de amor para dar, e nada me aparece para fazer. Ele fala assim para as pessoas, difícil, nessa área de trabalho do Cristo tem tanta coisa para fazer que quer dizer nada é impossível. Provavelmente você está muito cheio de requisitos. E aí, no seu currículo, Jesus não conseguiu ainda convocar. Ele está precisando de um trabalhador mais simples, aquele que quer fazer, né, o que possa ser feito. Então, nós precisamos nos habilitar, tá certo? Depois de habilitar, estar sempre na ideia de que não podemos, assim, eu me habilitei, agora me mantenho lá na sintonia das esferas da inspiração, focado, atento, para não cair, se não tem as obsessões. E a lei de cooperação a 1000 por hora, porque eu vou encontrar no meu trajeto, daquilo que eu me propus a fazer, dúvida, dificuldade, empecilho, abrir, conversar, ouvir os outros. Hoje eu estou ouvindo, amanhã eu estou ensinando. E assim vai. Até por acaso. Às vezes, porque a lei de cooperação, às vezes, eu estou caindo, eu estou falhando, eu estou fazendo um trabalho e está errado. Você chega para mim e fala, eu achei que está errado, está falhando isso, está faltando aquilo, eu não te ouço. Onde está a cooperação? Eu não sou melhor que você porque é eu que estou fazendo o trabalho. Você não é melhor do que eu. Estamos numa lei de cooperação. E, mas Guto, você tem um guia. Se eu fosse até Reinaldo, sabe o que eu queria falar? Ouça a Maíra. Ouve a Maíra. Procure a Maíra e pergunte como é que você está fazendo o seu trabalho. Tá vendo? Por que eu sempre tenho que ouvir de um benfeitor? Às vezes o benfeitor está dizendo, já falei para fulano, já falei para ciclano, só procure ele que ele vai te dizer. Foi inspirado ou foi até dito. Muitos grupos se abalam porque um não transfere o conhecimento, não existe uma lei de cooperação. O que eu sei, todos têm que saber. O que sabe, todos é aberto para todos, porque pode servir a todo mundo. E não ficar na dependência de um único. E aí, esse tem que falar o mesmo ensinamento para 10, quantos elementos tem no grupo. Não, para um saber, passe para todos. Lei de cooperação. E treina muito as pessoas ouvirem mais uns aos outros. Aqui está Jesus mostrando que ele podia aparecer para cada apóstolo e ficar falando com um por um dos apóstolos. Então, ele dava uma inspiração a um dos apóstolos para que ele transmitia aos 12, aos 11. Morreu. Aí ficava retransmitindo, ficava, cada hora era uma hora era com Pedro, outra hora era João, uma hora era a carta de Paulo, uma hora era a carta de João, outra hora era uma carta de fulano, de ciclano, e todos estavam inspirados, ensinando o grupo, porque ninguém se fechava na soberba de que só deveria ouvir do benfeitor. Então, os apóstolos diriam, eu só vou ouvir se Jesus quer falar comigo.
E não era assim. Continuava os apóstolos sendo os intermediários de Deus. Todos nós somos intermediários do Cristo quando utilizamos a intuição do bem. Por que somos do Cristo? Porque somos intermediários de nossos benfeitores, ou dos nossos guias, dos benfeitores, dos anjos, do Cristo. Sucessivamente. Mas para isso nós temos que nos prontificar a ser. Não adianta eu ficar esperando Jesus dizer o que eu tenho que fazer. Às vezes eu tenho toda aquela vontade no meu coração e falo assim, eu estou esperando Jesus falar o que eu tenho que fazer. Ele está falando, vai, entra ali, conversa lá com Ananias vai passar para você o que você tem que fazer. Então, ou seja, a primeira coisa é o estudo. O estudo vai me abrir a cabeça, eu vou ver as possibilidades, eu vou entender a minha potencialidade. Deixa eu falar uma coisa muito importante para nós. Se eu não acredito em mim, em meu potencial, se eu não me empodero, estou usando muito esse termo, empoderar. Se você não se empoderar dos seus dons, da sua capacidade para fazer isso, você tem que descobri-la, quem vai poder fazer isso por você? Quem você está esperando que vai chegar até você e vai te ensinar? Você pode fazer isso. Você sabe fazer aquilo. Você não sabe fazer. Quem vai? Ninguém vai. O que você disser, não sou capaz, ninguém vai discutir com você. Então, não é capaz. Se você não é capaz, não é capaz. Eu vou tentar, eu vou fazer. Vai fazer. E vai tentar. Mas como que eu tenho certeza que eu vou conseguir? Ninguém sabe. Ninguém sabe do que você sabe da sua capacidade. Caiu de novo no microfone. Só você sabe da sua capacidade. Porque nós estamos falando da mensagem entra e coopera. Entra, pronto para cooperar. Ele é o chamado, entendeu? Entra, coopera. Coopera conosco. O trabalho simples que você pode fazer. Tudo bem, eu não quero fazer nenhum trabalho. Então, qual é o trabalho mais simples que eu posso fazer para servir a espiritualidade? Mantenha seu coração, sua mente e suas atitudes nas esferas de influenciação do bem. Ótimo! Você já está sendo muito colaborador. Porque é menos um que a espiritualidade vai ter trabalho para tentar auxiliar e ajudar. E pode se tornar mais um no momento necessário que a espiritualidade do bem pode usar para você auxiliar alguém. Só isso, se você fizer, já está bom. Se você não for aquele revoltado, não se tornar aquele revoltado, aquele pessimista, aquele negativo, aquela pessoa magoada, aquela pessoa com culpa, aquela pessoa que só vive vitimada, doente, reclamando da vida, nossa, você ajudou muito, você está ajudando muito. Você está salvando a si mesmo. Isso é uma enorme caridade. Passar por esse mundo sem evitar reclamação, encontrar ensinamento nas situações da vida. Olha, não estou falando nem para você ajudar ninguém ainda. Uma reencarnação em que você se ajudar. Maravilhoso. Na próxima, você pode já começar a ajudar alguém. Então, dá para começar hoje e agora. Tá certo? Porque algumas pessoas falam assim, mas eu já estou ajudando, eu não faço mal. Muito bem. Mas faz o bem? Não. Então também não é ajudar, porque quando não faz o bem, o mal se prolifera. Ele se alastra, ele se fortifica. E você não tira você dessa situação de mal. Então, assim, não, eu tô colaborando, eu não faço mal. Muito bem. E
Não deixe de fazer o bem a si mesmo. O bem consoante os ensinamentos de Jesus. Se você não estudar, não saberá os ensinamentos de Jesus, não saberá o que é bem e vai se tornar um egoísta e não fraternal. Nós estamos falando de bem, de bondade, de amor fraternal e não egoísta. É aquela que eu penso em mim, me dou bem e que se dane os outros. Não. Fraternal, ensinamento de Deus. Então, independente do que quer que você faça, se é somente para você ou também para os outros, estude. Nunca abandone o estudo. Estude e aprenda, porque é através do estudo que você vai saber o que é certo e o que é errado, até para fazer somente a você. Senão, daqui a pouco você está entrando por outro caminho com toda a boa vontade do seu coração. E só vai descobrir que errou depois que partir.